o que os homens acham de mulheres que procuram eles só para o próprio prazer? Mulheres que tomam as iniciativas, mulheres que mandam mensagens picantes e que querem chegar aos finalmente? Essa foi uma pergunta de uma inscrita aqui no canal na seção de comentários de um outro vídeo. E devido à repercussão que esse comentário teve, muitas mulheres apoiando esse tema inclusive, eu então decidi fazer um vídeo a respeito desse assunto. E para ser honesto, eu nem sabia que esse tipo de assunto era tão requisitado, mas é interessante saber que é. Então, já que vocês pediram, vamos lá. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo. E para começar esse vídeo, vamos nos aprofundar em dois princípios básicos, que é o princípio da atração de um homem por uma mulher e o princípio da atração de uma mulher por um homem. Começando pelo homem. Quando o homem é adolescente e ele está iniciando essa vida sexual, ele não sai com a mulher para encontrar a mulher certa para ele. Ele está só aprendendo sobre si mesmo e querendo explorar os próprios sentimentos de atração. Embora ainda que possa parecer que ele está em busca de encontrar a mulher certa, ele não está. Acontece que esses sentimentos iniciais de atração são muito intensos. E o homem, ele sequer sabe de onde vem ou o que significa. Ele só sabe que o que ele sente é tão intenso que até pensa que é amor. Mas na verdade é só uma paixão inocente. É aqui que vem um ponto importante. Quando um homem se apaixona pela primeira vez, como eu falei, ele não está em busca da mulher certa para ele. Ele só está seguindo o instinto mais inicial dele, que é o quê? A atração física. Ele tem por natureza uma imagem de fantasia da mulher com a aparência física perfeita. E essa mulher da fantasia dele é constantemente comparada com a mulher que ele está saindo no momento. Na cabeça dele, ele pensa que se ele se sente conectado intensamente de maneira física com essa mulher, significa que ela é a mulher perfeita para ele. Só que quando passam alguns dias ou semanas e ele conhece essa mulher melhor, além dos aspectos físicos, ele vai começando a pensar que ela não é tão perfeita assim. E vai passando a ficar em dúvidas sobre querer continuar com ela. Na medida que esse homem vai crescendo, amadurecendo e conhecendo outras mulheres, ele vai sentindo que muitas mulheres realmente são muito lindas e fisicamente atraentes. Mas estar com algumas dessas mulheres é mais emocionante do que com outras. A vida dele então continua caminhando e ele continua conhecendo mais e mais mulheres. À medida que ele vai conhecendo mais mulheres, ele vai sentindo que, embora muitas mulheres possam ser lindas e atraentes, e somente um pequeno grupo delas é mais emocionante estar ao lado, algo a mais acontece com ele. E o discernimento dele percebe que somente uma, duas ou três delas que fazem parte desse pequeno grupo tem uma personalidade mais interessante. É nesse momento que a imagem de fantasia que ele tem na mente desaparece. E ele começa a entender o significado do que é querer buscar um relacionamento exclusivo com uma mulher. Uma dessas poucas mulheres interessantes faz ele eventualmente desejar buscar algo mais exclusivo. E ela nem é tão parecida com a imagem de fantasia que ele tinha no começo. É então que ele se sente encorajado a pedir uma dessas mulheres em namoro e ter um relacionamento exclusivo com ela. Como você pode ver, a linha do tempo do crescimento do discernimento de um homem começa no físico, passa para o emocional e depois pela personalidade. Mas essa é a linha do tempo do crescimento do discernimento de um homem. A linha do tempo do crescimento do discernimento de uma mulher é diferente. Basicamente, quando uma mulher ela é adolescente e ela está começando com a vida sexual, assim como o homem, ela não está em busca do homem certo. Embora possa parecer que sim, ela não está. Ela só está conhecendo a si mesma e explorando os sentimentos de atração. Quando ela se apaixona, ela está apenas seguindo o instinto de atração mais inicial que ela consegue sentir por um homem, a atração pela personalidade dele. E como ela não tem muito discernimento sobre o que ela quer, ela também tem uma imaginação fantasiosa do homem perfeito. Só que, diferente do homem que imagina um tipo de corpo perfeito, da mulher perfeita, ela imagina um tipo de personalidade do homem perfeito. É uma personalidade muito parecida com os homens de filme romântico. Na medida que essa mulher vai crescendo, amadurecendo e conhecendo outros homens, ela vai sentindo que
muitos homens realmente possuem certos traços de personalidades muito atraentes, mas estar só com alguns desses homens é mais emocionante do que com outros. E a vida dela continua caminhando, ela continua conhecendo mais e mais homens, e aí, na medida que ela vai conhecendo mais homens, ela vai sentindo que, embora vários homens tenham uma personalidade atraente, e somente um pequeno grupo deles é mais emocionante estar ao lado, algo a mais acontece com ela, e o discernimento dela percebe que somente 1, 2 ou 3 desses homens faz ela desejar muito intensamente praticar intimidade sexual. Isso varia de mulher para mulher. A atração física ela pode ocorrer lentamente ou pode ocorrer muito rápido. Essa é geralmente a experiência de uma mulher. A atração sexual só é mais intensa depois que ela conhece melhor um homem. Como você pode ver, o que diferencia homens de mulheres é a ordem de importância. Então, para resumir, a atração dos homens inicia no físico, evolui para uma atração mais emocional e depois evolui para uma atração pela personalidade. Ou seja, só depois que ele se interessa pela personalidade é que ele geralmente começa a pensar em compromisso. Para as mulheres é o contrário. A mulher ela já inicia a atração com o interesse na personalidade de um homem. Depois evolui para uma atração mais emocional e depois evolui para uma atração física. É por isso que para uma mulher é mais rápido pensar em buscar um compromisso, porque ela já está automaticamente conectada com a primeira parte dela que quer um compromisso. E agora vem a parte mais interessante de toda essa equação. Acontece que algumas mulheres conscientemente fazem uma mudança e se desconectam de sua linha de tempo e níveis criteriosos para conhecer um homem. Ou seja, ela simplesmente decide que ela só quer ter prazer sexual e nada mais. Quando esse é o caso, um homem geralmente tende a interpretar essa mulher da mesma maneira que ele interpretaria outro homem. No universo masculino, um homem não só consegue sentir atração sexual por mais de uma mulher, como também ele gostaria de ter a sorte de poder ter intimidade sexual sem compromisso com mais de uma mulher. Um homem não precisa nem saber sobre a personalidade de uma mulher para sentir atração sexual por ela e querer ter intimidade sexual com ela. Só basta ele olhar para ela que ele já sente a atração dele. Então, se essa é a experiência dele, ele acaba presumindo que se uma mulher se sente atraída fisicamente por ele e quer ter prazer sexual com ele, significa então que ela também está atraída sexualmente por outros homens e quer sentir prazer com outros homens também. Se eventualmente essa mulher se reconectar de volta à sua linha de tempo, em que os seus níveis criteriosos passam a começar a gostar da personalidade desse homem e passa a pensar em ter um relacionamento com ele, será difícil ele acreditar que o desejo sexual dela é só por ele. Ele ainda vai interpretar ela como se ela fosse do universo masculino. Isso porque no universo masculino, mesmo que um homem tenha níveis de critérios elevados sobre o que ele quer, é muito fácil ser influenciado pelo nível mais baixo, que é o físico, e pensar na possibilidade de praticar sexo sem compromisso. Então, se ele está interpretando ela como se ela fosse do universo masculino, é difícil ele acreditar que o sentimento dela é só por ele. É claro que uma parte disso também depende dos valores de cada homem. Um homem pode nem mesmo cogitar querer ter relações sexuais com a mulher que só quer ter prazer por causa da força dos valores dele. Mas se depender só do instinto dele, sim. Então, se você, mulher, realmente só deseja praticar, ter relações sexuais e nada mais, não tem problema nenhum, você pode fazer o que você desejar fazer. Mas se você deseja um compromisso, será mais fácil você conseguir isso se você se permitir se interessar pela personalidade dele primeiro e conhecê-lo até se sentir confortável o suficiente para ir até os finalmente com ele. Se houver tensão sexual da parte dele, não quer dizer que você deva responder isso partindo diretamente para os finalmente só porque ele quer ir para agradá-lo. Em vez disso, você nem diz sim e nem diz não. Você pode simplesmente alimentar essa tensão sexual, de modo que faça ele imaginar como seria chegar aos finalmente com você, e nisso, ao mesmo tempo, você também vai lembrando a ele dos seus limites e de até onde você está disposto a ir sexualmente com ele. E quando você vai estar aberta totalmente para ir até os finalmente. Eu digo isso porque muitas mulheres, sem saber, elas cortam de cara todas as ligações que elas possuem com o homem por causa do interesse físico dele por ela. E nisso, elas acabam impedindo que eles possam um dia se apaixonar pela personalidade delas. Elas interpretam erroneamente que, se ele está interessado só no corpo ou só em fazer sexo,
significa então que ele não vale a pena. Agora, realmente, alguns homens acabam cometendo o erro de ignorar que a mulher ela precisa primeiro confiar neles para só depois pensar em sexo. Com isso, eles acabam assustando as mulheres por não saber medir bem as palavras e respeitar o tempo delas. A questão é que, no começo, nem o homem deve impedir que a mulher se interesse pela personalidade dele, tentando convencê-la de fazer sexo, e nem a mulher deve impedir que o homem sinta o desejo sexual dele por ela, tentando convencê-lo a se interessar pela personalidade dela. Até porque quando a mulher satisfaz um homem sexualmente muito rápido, ele acaba perdendo o interesse por ela. Porque no dia seguinte, ele vai comparar ela com aquela imagem da mulher perfeita que ele tem na mente. E aí ele vai duvidar se essa mulher é realmente perfeita. Do outro lado, quando um homem se interessa pela personalidade da mulher muito rápido, ela vai ter a impressão de que esse homem é muito afoito e ela não vai conseguir confiar nele. Logo, ela vai perder o interesse por ele. O ideal é a mulher esperar e dar tempo suficiente para ter intimidade sexual com o homem, até que ela se sinta segura de que ele está interessado na personalidade dela. E o ideal também é o homem esperar e dar tempo suficiente para ter intimidade sexual com a mulher, até que ele sinta que também está interessado na personalidade dela. O homem só começa a pensar em compromisso quando ele tem a oportunidade de se interessar pela personalidade da mulher. E a mulher, ela só começa a pensar em sexo quando ela se sente segura de que o homem está interessado na personalidade dela. Agora veja bem, eu não estou falando para adiar totalmente a atração física. A atração física, ela não é só sexo. É um beijo apaixonado, é um toque, um abraço, umas carícias, ou até mesmo carícias em áreas erógenas. O que eu estou falando é dar tempo ao tempo até sentir que é seguro fazer sexo. Bom, talvez você possa ainda ter algumas dúvidas, e se eu pudesse, acredite, eu realmente tiraria todas as suas dúvidas em um único vídeo. Mas é impossível fazer isso porque o assunto ele é muito mais denso do que se imagina. É por isso que eu tenho uma novidade para você. Nos dias 28 de março a 1º de abril, eu vou estar fazendo um workshop que se chama De Solteira a Bem Casada. Vai ser um workshop totalmente online e totalmente gratuito, onde eu vou explorar tintim por tintim sobre tudo o que você tem que fazer desde o começo em que você se aproxima de um homem pela primeira vez, passando pelo momento em que você começa a namorar com esse homem, até chegar no pedido de casamento e se casar. Veja bem, eu não estou falando que eu vou te ensinar o passo a passo só até você começar a namorar com o homem. Eu estou falando que nesse workshop eu vou te pegar pela mão e te ensinar o passo a passo para você atrair o homem certo e manter o interesse dele na relação até noivar e se casar. Então, se você acha que tem dificuldades de manter um homem interessado, esse workshop é para você. Se você acha que você tem dificuldade de atrair um homem, esse workshop é para você. Se você acha que está em uma relação exclusiva, está namorando ou é casada, mas a relação esfriou, esse workshop também é para você. Então anota aí na sua agenda. Nos dias 28 de março a 1º de abril, workshop De Solteira a Bem Casada. Para você participar, você tem que clicar no link aqui embaixo que eu deixei na descrição desse vídeo. Ao clicar nesse link, você vai ser direcionada para uma página onde eu explico melhor como vai ser esse evento. Aproveita e também me segue no Instagram, @DescomplicandosHomens. Lá eu também dou muitas outras dicas para você. Bom, esse vídeo então vai ficando por aqui e eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!